Lucas capítulo 14. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 25. Lucas 14. Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. E nós vamos ler a partir do versículo 25. Vamos ficar todos em pé nesse momento para essa leitura. Você que está aqui. Lucas 14, a partir do versículo 25. A palavra do Senhor diz assim, nós vamos ler até o verso 35. Uma grande multidão o acompanhava. Queria que você guardasse isso, uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: esse homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Pode sentar, meu irmão. Eu queria pensar nessa manhã sobre uma mudança radical. Uma mudança radical. Primeiro, nós temos resistência à mudança. Nós, como seres humanos, temos uma tendência a permanecermos no mesmo estado de sempre. Isso é uma tendência do nosso coração. E mudança radical piora mais ainda, porque radical tem a ver com raiz, algo que vai no cerne da nossa vida. Mas eu creio que é exatamente isso que nós encontramos aqui nesse texto, essa passagem do Evangelho de Lucas. E eu digo que esse não é um texto recomendado para aqueles que não querem comprometer-se e desejam viver uma relação com Deus comprometida. Esse é um texto que desafia aqueles que querem viver uma vida anônima. Por isso eu fiz questão de destacar o versículo 25 que diz: uma grande multidão o acompanhava. Uma grande multidão. O que acontece quando você está no meio de uma grande multidão? Você não é identificado. Você não tem nome. No meio de uma multidão você não tem nome. Às vezes você fica até mais corajoso, né? Mas você não tem nome, você não é identificado. Por isso, é interessante, irmãos, que nesse texto, Jesus está confrontando exatamente aquelas multidões, as grandes multidões, que o acompanhavam, e ele começa a confrontar em relação ao discipulado, a realmente a apresentar àquela gente e a nós hoje o custo do discipulado. É isso que Jesus está fazendo.
Perceba no verso 25, uma grande multidão o acompanhava. O que isso significa? Jesus estava num determinado lugar e uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, ou seja, da multidão, aí ele começa a dizer, e aí ele começa a apresentar o custo do discipulado. Nesse ano nós vamos falar muito sobre discipulado. O tema do ano, na verdade o tema da vida é ser e fazer discípulos de Jesus. A palavra discipulado, basicamente ela tem dois significados. Primeiro é o ato de seguir a Jesus. Discipulado é seguir um mestre, seguir uma referência, e nós nesse caso somos discípulos de Jesus, e este é o sentido aplicado aqui nesse texto. Discipulado é o ato de seguir a Jesus, e como consequência, discipulado também tem um segundo significado, que é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. Quando nós ajudamos uma pessoa a seguir a Cristo, orando com ela, lendo a Bíblia com ela, encorajando-a, nós também estamos discipulando, ok? Então eu queria pensar sobre essa ideia do discipulado, do significado de seguir a Jesus aqui no texto. E aqui cabe uma pergunta inicial. Jesus tinha muitos seguidores. O texto é claro, uma grande multidão acompanhava. Mas será que todos os seus seguidores eram seus discípulos? Todos aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas multidões que estavam onde Jesus estava, que viram sinais e maravilhas de Jesus, todos aqueles seguidores eram discípulos de Jesus? Porque esse é o quadro que nós vemos. Uma grande multidão, pessoas num número enorme, sem identificação, sem nome, e aqui elas são chamadas à reflexão. Jesus está chamando essa multidão nesse texto a pensar sobre o custo do discipulado. E eu queria, ainda na introdução, indicar para os irmãos esse livro que tem esse tema, o custo do discipulado, ok? Talvez a outra câmera vai ficar melhor, é isso? O custo do discipulado? Nessa aqui mesmo? Pastor Jonas Madureira, você, meu irmão, que gosta de ler, eu quero fazer a indicação desse livro, da editora Fiel. É um livro que você lê em 2 horas, 3 horas, no máximo, se você gosta de ler, o custo do discipulado. Vale a pena você fazer essa leitura, ok? E me ajudou muito na reflexão, lendo esse texto bíblico e também esse livro. E é interessante, irmãos, que o Senhor Jesus, ele começa a apresentar o custo do discipulado nesse texto. Será que aquela grande multidão entendia o que era seguir ao Senhor? O texto diz que a grande multidão o acompanhava. Uma coisa é acompanhar, isso é algo voluntário, acontece quando você acha melhor. Olha, tem um ajuntamento ali, eu vou acompanhar aquele ajuntamento. Aí na semana que vem tem um outro ajuntamento, um outro movimento. Não, eu não quero fazer isso. Isso é voluntariado, você vai quando você quer. Mas ser discípulo de Jesus é compromisso. E aqui, irmãos, nós vamos perceber que o Senhor Jesus, ele faz 3 exigências àqueles que querem ser seus discípulos. O versículo 26 diz: se alguém vier a mim, ou seja, se alguém sair do nível da grande multidão, se alguém quiser sair da grande multidão, na grande multidão onde você não é identificado, na grande multidão que você vai quando você quer, na grande multidão que você faz, que você até mesmo se aproxima de Deus, mas dentro dos seus moldes, naquilo que você estabelece. Esse mês eu vou servir, mês que vem eu não vou servir, esse ano eu vou me comprometer, ano que vem não. Se você quiser sair desse nível
de estar no meio de uma multidão que não se identifica, que não tem nome, que não assume que pertence ao Senhor. Jesus está dizendo: olha, há exigências, por isso uma mudança. Qual é a mudança que Deus quer fazer na minha e na sua vida? Que nós deixemos a multidão sem identificação, que nós saiamos do anonimato e passemos a ser discípulos de Jesus, que o amam, que o adoram, que o servem, que testemunham dele no mundo, que são instrumentos da sua bênção na terra. Não discípulos anônimos, não seguidores à distância, não gente que acompanha quando quer, mas gente comprometida com Deus, gente que encontrou em Jesus a sua maior ambição no reino de Deus. Qual é a primeira exigência apresentada aqui? Jesus diz: olha, que para aqueles que querem segui-lo, existe o custo do amor. O custo do amor. Verso 26, se alguém vier a mim e amar, nós fomos criados para amar, nós fomos criados para relacionamentos, mas Jesus diz: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, guarde isso, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não é que não vai conseguir, não é que vai ser difícil. Jesus diz: não pode. Irmãos, para entendermos essa exigência, nós precisamos nos lembrar daquilo que a Bíblia nos fala sobre a pessoa de Jesus. Algumas pessoas acreditam que Jesus foi um bom mestre, e Jesus foi um mestre. Algumas pessoas acreditam que Jesus foi um profeta, e Jesus foi um profeta. Algumas pessoas acreditam que Jesus foi uma boa pessoa, uma pessoa digna de ser imitada, e até pessoas que não creem em Jesus, às vezes leem as bem-aventuranças, oram o Pai Nosso. Muitas pessoas na história que não se comprometeram com Cristo e o admiraram, e até tentavam imitar, mas não é isso que a Bíblia está dizendo sobre o discipulado. Além, e muito além, de ser um mestre, de ser um profeta, Jesus é Deus. Então, Ele não está dizendo aqui que eu e você não devamos amar os nossos familiares. Algumas versões antigas até diziam assim: aquele que vem a mim não odiar ou não aborrecer, né? Mas a ideia do texto é não amar menos. O que Jesus está dizendo é que eu e você não somos proibidos, muito pelo contrário, nós devemos amar a nossa família. A Bíblia, por exemplo, fala que um marido cristão tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Nós temos que amar os nossos filhos e criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quem ama, corrige. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que nós não podemos amar a nossa família, ou quem quer que seja, ou a nós mesmos, no lugar de Deus. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus. Um profeta você ouve, um mestre você escuta, mas um Deus você adora. Se Ele é Deus, Ele deve ser amado acima de todas as coisas. Discípulo de Jesus é alguém que o ama acima de todas as coisas, acima de qualquer outra opinião, acima de qualquer outra realidade. Há um custo, o custo do amor. Jesus exige esse amor acima de todas as coisas. Paulo disse: para que em tudo ele tenha a primazia. O que é a primazia? É o primeiro lugar, é a supremacia. E aqui nós precisamos pensar na implicação disso. Há pessoas que ouvem a respeito do Evangelho,
mas por causa da sua família, ou por causa talvez de perder algum status social, negam a Cristo. Eu conheci um advogado, que ele já tinha lido a Bíblia umas 4 ou 5 vezes, ele conhecia o Evangelho, ele dizia: eu não posso me entregar a Jesus, senão eu mato a minha mãe. Eu queria entender a implicação disso. Ele falou assim: não, minha mãe pertence a uma outra religião, se eu assumir a Cristo, eu mato a minha mãe. Então a escolha dele foi a seguinte: eu prefiro ir para o inferno do que matar a minha mãe. É isso que ele está dizendo. Ele amou mais a sua mãe do que a Jesus. E quantas pessoas amam mais a si mesmo? Veja, irmão, Jesus está falando de relacionamentos interpessoais, no versículo 26, que todos nós desenvolvemos, mas ele também diz assim: e até a própria vida, até os próprios interesses, até o próprio medo de perder um status, de chegar na universidade amanhã e dizer assim: olha, eu não sou adorador de Karl Marx, eu adoro a Jesus Cristo, o Filho de Deus. De chegar no seu trabalho amanhã e dizer assim: ó, acabou, aqui não tem mais falcatrua, aqui não tem mais propina, eu sou um discípulo de Jesus. Jesus falou assim: quem não está disposto a viver esse amor, não pode ser meu discípulo. Você pode ser chamado do que quiser, membro de uma associação religiosa, membro de uma igreja que tem CNPJ, mas discípulo de Jesus, membro do corpo de Cristo e pertencente ao reino de Deus, você não pode ser. Não sou eu que estou dizendo isso. Então, irmãos, é interessante, a quem Jesus está dizendo isso? A uma multidão que o acompanhava. A pergunta que eu faço a você nessa manhã: esse é o seu caso? Você faz parte de uma multidão que acompanha o Senhor, mas que não está disposto a viver esse amor que Jesus exige? Se você está nessa condição, o Senhor está dizendo: você não pode ser discípulo dele, a não ser que o Espírito Santo faça uma obra no seu coração, e você entenda que Jesus é a pessoa mais importante do universo, a pessoa mais importante na minha e na sua vida. O Senhor Jesus precisa ser mais real na minha e na sua vida do que qualquer outra realidade, do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra convenção social. Aleluia! Você pode dizer que ama o Senhor acima de todas as coisas? Quantas pessoas, mesmo no século 21, quando tomam uma decisão por Cristo, são ameaçadas dentro da sua casa, ou lá na faculdade, ou na escola, ou no seu trabalho, você começa a ser rejeitado. Esse é o momento da prova, esse é o momento que Deus está trabalhando no nosso coração. O Senhor está dizendo: se você vem a mim, você que faz parte da multidão que me acompanha e quer vir a mim e amar a pai, mãe, filhos e filhas, irmãos e irmãs e a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então a primeira exigência é o custo do amor. Em segundo lugar, no verso 27, Jesus apresenta a segunda exigência, o custo do sofrimento. E o sofrimento está apresentado nesse texto na palavra cruz. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Os irmãos vão perceber que essa frase vai aparecer 3 vezes. Não pode ser meu discípulo. No versículo 26, no versículo 27 e no versículo 33. Não pode. Jesus está chamando uma multidão à reflexão. Jesus está chamando aqueles que o acompanhavam à reflexão, mas está dizendo que existem exigências. E se nós não nos sujeitarmos a essas exigências, estamos desqualificados. Podemos seguir quem a gente quiser, menos a Cristo, o Cristo da Escritura, porque é importante a gente também destacar isso. Qual Jesus? A Bíblia diz assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Não é crer em Jesus ao nosso modo,
Não é crer em Jesus do nosso jeito. Há muitas pessoas que creem em Jesus e dizem que são discípulos de Jesus, mas ao seu jeito, ao seu modo. A nova palavra do nosso tempo é ressignificar. Estão ressignificando o Evangelho, ressignificando a cruz, uma cruz mais leve, né? Um compromisso mais light. É o crente light, né? Mas, irmãos, o Senhor não baixou o seu padrão. Ser discípulo de Jesus significa se deparar com essas exigências. E aqui, a segunda exigência diz respeito ao sofrimento. O verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que está disposto a levar a sua cruz. Interessante, irmãos, que o Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos para o clímax do seu ministério. Queria que você abrisse aí em Lucas capítulo 9, Lucas 9, a partir do versículo de número 22, ele diz assim: e disse-lhes, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia, seja morto. Ele estava preparando já os seus discípulos para isso. E aí o texto continua, Jesus dizia a todos, verso 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá, mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou prejudicar a si mesmo? Jesus estava preparando os seus discípulos para esse momento da cruz, o clímax do seu sofrimento, mas eles não tinham visto Jesus crucificado ainda. Nesse momento do ministério, no texto que lemos, Lucas 14, Jesus não tinha sido ainda crucificado, e ele aqui já fala para os seus discípulos: se vocês quiserem vir após mim, se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês precisam levar a sua cruz. E aí eu queria fazer um destaque aqui desse livro, do pastor Jonas Madureira, um pedacinho que ele comenta exatamente essa questão da cruz, porque os discípulos não tinham visto ainda Jesus crucificado. Então o que é que significava isso, levar a cruz? Eu faço um destaque bem rápido aqui. A pergunta que ele faz: qual era o significado de carregar a sua cruz para os primeiros discípulos que ainda não haviam visto Jesus carregar a sua cruz até o lugar onde ele seria crucificado? Para eles, a cruz era símbolo de rejeição e humilhação. O sujeito que carregava uma cruz tinha sido banido da sociedade, porque era considerado uma ameaça para todos. Ele deveria ser eliminado, mas não sem antes passar por um doloroso processo de humilhação e sofrimento. Carregar sua cruz revela que o discipulado de Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita seus ensinamentos e, por conseguinte, seus discípulos. Os irmãos se lembram de que Jesus, no momento da crucificação, foi cuspido, foi rejeitado, zombaram dele. Era uma maneira de dizer: olha, essa pessoa é desprezível, ela está sendo punida exemplarmente, para que as pessoas não queiram enveredar pelo mesmo caminho. Era um momento de humilhação, de vergonha, de exclusão da sociedade. Jesus está dizendo: quem quiser me seguir, precisa estar disposto a pagar esse custo do sofrimento. Se chamar o dono da casa de Beelzebu, imagina os criados. Nós vivemos no tempo que as pessoas querem seguidores, querem que as pessoas curtam aquilo que elas postam, não gostam do contraditório, não gostam de rejeição, fogem do sofrimento.
O Tim Keller tem uma frase interessante, ele diz que se o propósito da vida é a alegria o tempo todo, é a prosperidade o tempo todo, o sofrimento destrói o propósito. Quando vem o sofrimento, se o alvo da minha vida é ser feliz o tempo todo, é viver a paz no mundo que deu as costas para Deus, se essa é a minha expectativa, o sofrimento destrói o propósito. Se eu fui criado por Deus para viver a alegria nesse mundo, plena nesse mundo aqui, obviamente que esse era o plano original, mas depois que nossos pais romperam com Deus, nós não temos mais essa expectativa, não podemos, irmãos, porque viver depois de Gênesis 3, depois de estar desconectado de Deus, em algum momento vai ser sofrimento. Imagine uma pessoa que só se preparou para viver a felicidade e desconsidera o sofrimento. Veio a pandemia, destruiu o propósito dessa vida. Então, ser discípulo de Jesus é estar preparado para enfrentar a adversidade. Uma vez eu ouvi um pastor antigo dizer assim: nós fomos projetados para levar tranco, né? Igual aqueles carros velhos, né, irmão? Lembra aqueles carros que... Uma vez falaram assim: pastor, para dirigir Fusca você precisa de duas coisas, carteira de habilitação e um arame, né? Um aramezinho com certo, e se não der certo, alguém empurra que ele pega no tranco. O crente foi levado para, ele foi projetado para isso. Jesus diz: a nossa casa foi construída sobre a rocha, sabe por quê? Porque o vento vai soprar, meu irmão. Não queira achar que você já está no céu, você ainda não está no céu, eu ainda não estou no céu. E ainda não fomos glorificados, ainda convivemos com aquele terrível intruso, impostor, que se chama pecado. Eu sempre digo, dou um exemplo daquele sujeito que melhora na saúde, sai da UTI, aí você pergunta para o médico, todo feliz, com aquela expectativa: e aí, doutor? Ele falou assim: ainda inspira cuidado. Está bem melhor, mas ainda inspira cuidado, né? Então, nós como adoradores de Jesus, nós contemplamos a glória de Deus na criação, nós celebramos a obra da redenção, nós celebramos a obra do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo desconfiamos do nosso coração, porque ainda inspira cuidado, né? Trocou lá, colocou o stent, o sangue já está bombando, mas ainda inspira cuidado, não enfia o pé na jaca não, né? Não vai comendo tudo que é gordura que você vê pela frente, vai entupir de novo, meu irmão. Toma cuidado, zele pela sua vida cristã, zele pela sua vida espiritual. E aqui nessa questão da cruz, existe um mito, né? Existe uma fake news. Qual é o mito? Tem gente que acha que a cruz é o seu marido, né? Já ouviu isso? Pastor, você não conhece a cruz que está lá em casa, né? Tem gente que acha que a cruz é o seu patrão. Pastor, meu patrão é uma cruz, o nome dele é José da Cruz, pastor, não é à toa, né? Meu irmão, a cruz não é, que Jesus está falando aqui, não é falta de recurso financeiro, a cruz aqui não é o seu cônjuge, a cruz não é o seu trabalho pesado. Muitas vezes nós achamos isso. Na verdade, a cruz tem a ver com o nosso compromisso com Cristo, é a consequência de sermos chamados de cristãos, de nos identificarmos com Cristo, de sermos chamados hoje em dia de tantos nomes novos, né? Antigamente tinha alguns nomes só, Bíblia, né? Protestante, e aí hoje em dia, quadrado, terraplanista, né? Ultrapassado, extremista. Meu irmão, isso aí não cabe nada para nós. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos discípulos de Jesus, lavados e remidos no sangue de Cristo. Nós somos o que a Bíblia diz. Na sexta-feira tivemos um encontro dos homens, eu li Josué 14, Caleb diz a Josué: 45 anos se passaram, eu estou aqui, você se lembra o que Deus falou a nosso respeito? Ele viveu em função do que Deus falou a seu respeito, não das circunstâncias, não das adversidades, não daquele tempo de deserto, mas daquilo que Deus falou. E aí o apóstolo Pedro vai nos ajudar, 1 de Pedro capítulo 4, a discernirmos definitivamente
o que é a nossa cruz. Não é o marido, não é a esposa, não é o filho que muitas vezes não quer almoçar, né? Que muitas vezes não quer largar lá o videogame. Ai, que cruz que eu estou carregando. Não, meu irmão, a cruz é uma outra realidade. 1 de Pedro capítulo 4, a partir do versículo 12, Pedro diz: amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Talvez nesse tempo há muitos cristãos que estão estranhando o fogo da provação. Nós estamos vivendo um tempo da história em que o ataque está voltado contra a família, contra a igreja, contra os valores cristãos. E você está estranhando o quê, meu irmão? Nós vivemos num mundo desconectado de Deus. Satanás está reunindo as suas últimas forças, ele sabe que o tempo está acabando. Aí Pedro diz no verso 13, ao invés de você ficar estranhando, ao invés de você ficar apavorado, ele diz: alegrai-vos, por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Nós vamos exultar na revelação da glória de Deus. Versículo 14, aqui que eu queria que você atentasse: se sois insultados por causa do nome de Cristo, esse é o tipo de sofrimento que Jesus está falando, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Amém, meu irmão? Sobre a sua vida, sobre a minha vida, repousa o Espírito da glória de Deus. Pelo nome de Cristo você é injuriado, pelo nome de Cristo nós somos insultados, glória a Deus por isso. Mas nenhum de vós, verso 15, sofra como homicida, como ladrão. Alguns ladrões da nossa nação, que tem o nome de evangélico, aí Deus puxa na ficha e fala assim: eu sei quem é Paulo. O diabo fez isso, né? Mas quem é esse camarada aqui? Foi presidente da Câmara, dizia que era de uma igreja evangélica. Nunca vi esse nome aqui. Se o Eduardo Cunha fosse crente, eu nasci na Angola, eu nasci na França. Se ele é crente, eu nasci na França. Um homem que roubou a nação, instrumento do capeta, e tantos outros aí transvestidos de crentes. Você tem que nascer de novo, tem que dar o exemplo para essa nação. Nós estamos vivendo um tempo terrível de corrupção. A corrupção mata mais do que a guerra. Tantos políticos aí rendidos, vendidos, e alguns estão em crise de abstinência, que a torneira está fechada agora. Não é esse tipo de sofrimento que a Bíblia está dizendo. Nenhum de vós sofra como homicida, como ladrão, praticante do mal, como quem se intromete em negócios alheios. Verso 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. E agora vem uma palavra de desafio, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? Meu irmão, se Deus está limpando a sua casa, imagine os que não conhecem o Evangelho. Se para o justo é difícil ser salvo, verso 19, onde comparecerá o ímpio pecador? Se é com dificuldade que o justo é salvo, imagina o que vai acontecer com o ímpio, com aqueles que deram as costas para Deus e não creem no Evangelho de Jesus. Mais uma vez, encontramos uma palavra direta de Jesus: não pode ser meu discípulo. Versículo 27, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Se você não quer sofrer afronta e rejeição por causa de Cristo e do Evangelho, você está se envergonhando de Cristo e não pode ser considerado um discípulo de Jesus. Marcos capítulo 8,
versículo 34 até o versículo 38, Jesus diz exatamente essas palavras. Marcos 8, 34 a 38, e chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que daria em troca da sua vida? E aí, irmãos, olhando para o texto, antes de apresentar a última exigência, Jesus apresenta dois exemplos que nos falam do custo do discipulado. Lembre-se sempre que Jesus aqui está falando para uma grande multidão que o acompanhava, e ele está propondo, ele está desafiando aquelas pessoas a experimentarem uma mudança radical, a saírem do nível de seguidores à distância, nível de curiosos, nível de admiradores, e passarem a ser discípulos, homens e mulheres de Deus, que o amam acima de todas as coisas, que levam a sua cruz, que estão dispostos a enfrentar o antagonismo, a resistência, a aflição por conta dele, por causa dele. E aí ele conta podemos dizer duas parábolas, duas histórias. Primeira, ele fala de um homem que vai construir, no versículo de número 28, pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Pois para não acontecer, verso 29, que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: esse homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Essa é uma palavra para aqueles que são empolgados, essa é uma palavra para aqueles que são entusiasmados, de imediato, ouvem a palavra, acham bonito, olha, tem uma multidão ali se movendo, e está lá no meio daquela multidão, mas não pensam na implicação do que isso significa. Eu me lembro de quando eu trabalhava na primeira igreja que eu pastoreei, era auxiliar, na igreja de Caraí. Eu conversava com um amigo, um presbítero de lá, ele dizia assim: pastor, antigamente, a gente andava aí por esse interior do Rio, do Brasil, dificilmente você via algum nome de um estabelecimento associado à igreja, né? De vez em quando aparecia lá, padaria Jeová Jirê, mas bem lá no, padaria Belém. Agora, meu irmão, tudo é crente. Mercearia Ebenezer, açougue Jesus salva, tudo agora é crente. Parece que o mundo todo se converteu. Há muitas pessoas, como dizia um pastor, entraram para o Evangelho, muitos entraram para o Evangelho, mas o Evangelho não entrou nelas. Entraram para o Evangelho, fulano, antigamente usava isso, fulano entrou para o Evangelho. Me lembro quando começaram aqueles adesivos, o primeiro adesivo que apareceu lá em Paracambi, que Paracambi as coisas chegam depois, né, irmão? Cristo é vida, não sei se vocês viram aquele adesivo, né? Aí o sujeito botava aquilo no carro, e a pessoa falou assim: ele é crente, porque ele botou um adesivo, ele é crente? Ele está usando a camisa, Jesus a água da vida, mas toma água ardente o dia inteiro, aquela que o passarinho não bebe, Então, meu irmão, não é o adesivo, não é a camisa, não, ele colocou um versículo na entrada da casa dele, colocou 2 leões lá, pareciam os 2 leões mesmo, né? E colocou lá um versículo bíblico forte para impactar. O Salmo 91 fica aberto na estante dele. Parece,
A geração mais nova não sabe o que é páginas amarelas, né? Nós somos da página amarela. Você queria comprar uma pizza, hoje em dia você bota ali no Google, você fala, pizzaria perto da minha casa, fala o seu endereço, só falta o camarada já dar de graça para você, é rápido. Ele pede a sua localização e rapidinho está na sua casa. Antigamente não, você tinha que ir lá nas páginas amarelas, né? LMNOP, P, aí vai lá, com Z. Meu irmão, você perdia a fome esperando achar, né? Em algumas casas, o Salmo 91 virou uma página amarela, está aberta há tanto tempo ali, o sujeito acha que ele vai expulsar o demônio, só o Salmo aberto. Então Jesus está falando para esse tipo de gente, olha só, me seguir, me servir, não é para gente empolgada, que vai começar, que vem o primeiro mês, vem o segundo mês, vai começar e não vai terminar. Por quê? Porque não calculou primeiro o custo. É isso que Jesus está dizendo. Uma grande multidão o acompanhava. Jesus falou assim: pega uma caneta aí, pega uma folha, calcula. Sabe por quê? Ele está dizendo, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, começou, está caminhando, pastor, eu quero fazer o discipulado, essa semana eu vou começar o discipulado com meu irmão querido que aceitou Jesus aqui. Não, a gente vai começar, nós vamos, aí daqui a pouco, pastor, acho que não era bem isso que eu queria. Aí já disse para a família toda que era crente, né? Aí disse lá no trabalho que é crente, aí semana que vem está aprontando todas, porque não nasceu de novo, e não refletiu na implicação do que seja seguir a Jesus. Discipulado é o ato de seguir a Cristo, e também o ato de ajudar alguém a seguir a Cristo. Só pode ajudar alguém a seguir se você é um discípulo, um está ligado ao outro. O significado do texto é o primeiro, é o ato de seguir. Jesus diz: calcula primeiro, senta primeiro. Essa foi a primeira parábola que Jesus contou, primeira história. A segunda é o contrário. Essa segunda nos mostra uma sabedoria, um discernimento, um entendimento do que é seguir a Cristo também. Percebam, ou qual é o rei que antes de entrar, vejam, antes de entrar em guerra com outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000, mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, o que ele faz? Ele tem 10.000 soldados, o que vem contra ele tem 20.000, tem muito mais, ele sabe que não vai dar conta, e antes de entrar na guerra, e antes de perder a sua vida, ele pede condições de paz. O que Jesus está dizendo? O rei perdeu o domínio, mas não perdeu a vida. Seguir a Cristo, você perde o governo, ele passa a ser o Senhor, e você ganha a vida. Algumas pessoas fazem o contrário, querem governar e perdem a sua vida. Jesus está dizendo, para ser meu discípulo, você não governa mais. O rei, quando pede condição de paz, ele não vai governar mais, mas ele vai ter vida, ele vai poupar a sua vida. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, vai ganhar. Você quer governar, ou você quer que Jesus governe sobre você? Você quer ser o centro da sua vida, ou você quer deixar Jesus ser o Senhor da sua história? Governar sobre tudo que você tem. Amém, igreja? E aí, ele apresenta o terceiro custo, o custo do desapego, da renúncia. No verso 33, assim é a conclusão: assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Tudo quanto possui. Como muitas vezes nos enganamos sobre a questão das posses. Aquilo que nós achamos que pertence a nós, mas de fato não pertence.
E essas realidades tentam dominar o nosso coração, traz uma falsa ideia de segurança. Por isso Jesus diz: não podeis servir a Deus e as riquezas. Coloca as riquezas no mesmo pé, porque muitas pessoas vivem em função das suas posses. Quando partem desse mundo, não levam nada. E aí a gente precisa perguntar, questionar o nosso coração: onde é que está a nossa base de segurança? Se nós perdêssemos tudo que possuímos, trabalho, tudo, e só nos restasse a Cristo, nós seríamos pessoas felizes e alegres? A resposta a essa pergunta vai nos apontar se nós somos discípulos de Jesus, ou se nós ainda estamos perdidos na multidão, que não quer compromisso com Ele e com o Evangelho. E nessa manhã, a minha oração é que haja uma mudança radical nos nossos corações. Você que nos ouve nessa manhã, eu queria que você pensasse, se você é alguém que ainda está na multidão, e não quer comprometer-se publicamente como um discípulo de Cristo, se isso é verdade, a sua vida é como sal que perdeu o sabor. Jesus diz no verso 34, o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para o adubo, mas é jogado fora. Se eu não aceito essas exigências de Cristo, se eu não estou disposto a me render ao senhorio de Jesus, eu não posso ser discípulo. Eu sou como um sal que não serve para nada, eu perdi o propósito da minha vida. E Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você é mais um na multidão, ou você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Nessa manhã, o Senhor te convida a experimentar uma mudança radical. Por isso que eu abri essa mensagem, iniciei dizendo que esse é um texto não recomendado àqueles que não querem comprometer-se e desejam viver uma vida anônima, sem compromisso, à margem, no meio da multidão. Você não se identifica, você não tem nome, você não tem compromisso, você faz quando quer. Seguir a Cristo é nos moldes de Jesus. É isso que ele está nos ensinando nesse texto. Se alguém quer vir após mim, a quem ele disse isso? A uma grande multidão que o acompanhava. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse. Por que ele se voltou para essa grande multidão que o acompanhava somente e disse o que ele disse? Por causa do seu amor. É interessante, irmãos, como é que Jesus lidou com as multidões. Ele acolhia, mas ele apontava o caminho do reino. Às vezes nós achamos que acolhimento é você aceitar as pessoas com as suas opiniões antagônicas à fé cristã, e passa a mão na cabeça, e não confronta ninguém, e está tudo certo. Mas não é isso. Não é isso que Jesus nos ensina. Nós acolhemos, mas nós apontamos o caminho da transformação. Lucas 9, versículo 11, a Bíblia diz: mas sabendo disso, Lucas 9, 11, mas sabendo disso, as multidões o seguiram. Mais uma vez, as multidões o seguiram. Ele as recebeu. Numa outra versão diz: ele as acolheu. E falava-lhes do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Ele acolheu, ele recebeu, mas ele apontou o caminho do reino, o caminho do custo do discipulado, e ele curava os que precisavam de cura. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não gostam de confronto, não querem ser confrontadas, não querem calcular o preço. E nessa manhã, o Senhor te chama a calcular o custo
do discipulado. O preço da salvação já foi pago, aleluia. Mas seguir a Cristo tem um custo. Não é a nossa maneira. Como Dietrich Bonhoeffer dizia, aquele teólogo alemão da resistência, a graça barata, o perigo da graça barata. E nós somos chamados a refletir nessa manhã, a fazer como aquele homem que foi construir uma torre, foi chamado a calcular primeiro, fazer a despesa, para não começar e parar no meio do caminho, empolgado, entusiasmado, mas não refletiu na implicação do que é seguir a Cristo. Chegar no seu trabalho e dizer, eu sou discípulo de Jesus. Porque quando as pessoas estiverem enfrentando adversidades, vão te procurar para você orar por elas. A palavra de Deus precisa ter peso na sua boca. A Bíblia diz que quando Ló falou para os seus genros que Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, eles riram, acharam graça. A palavra dele não tinha peso nenhum. Mas se você ler 1 Reis capítulo 18, aquela mulher que acolheu Elias, que depois Elias orou para que o filho dela ressuscitasse, ela diz assim, agora eu vejo que a palavra de Deus na tua boca é verdade. A palavra de Deus na tua boca precisa ser verdade. A experiência com Cristo na sua vida precisa ser verdadeira. Porque do contrário, nós vamos pertencer a uma multidão que acompanha de longe, mas que não é discípulo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento. Eu quero orar com você em nome de Jesus. A igreja já está em oração. Em que nível espiritual você está na sua caminhada, no seu relacionamento com Cristo? Você faz parte da multidão que acompanha a distância, que serve esporadicamente, que se compromete de vez em quando, ou você é um discípulo de Cristo? Lembra daquele rei, quando ele percebeu que a guerra já era vencida, ele não tinha como vencer, ele pediu condição de paz, ele se rendeu. Jesus está dizendo, é hora de você se render. Você vai perder o governo, mas você vai ganhar a vida. Até aqui é você que tem governado? Até aqui é você que tem estado no centro da sua vida? Jesus está dizendo, eu sou o Senhor. Se alguém amar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, ou a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Se tiver medo de enfrentar vergonha, renúncia, desprezo, não pode ser meu discípulo. E se não renuncia a tudo quanto possui, ou acha que possui, também não pode ser meu discípulo. Eu quero repetir a pergunta. Você faz parte da multidão que acompanha a distância, ou você é um discípulo de Jesus? Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar para que o Senhor opere na sua vida uma mudança radical, em nome de Jesus. Você pode ser chamado de discípulo de Jesus, de cristão, de filho de Deus, alguém que reconheceu que nasceu em pecado, mas Jesus morreu em seu lugar, pagou a sua dívida, para você ser reconciliado com o Pai, e agora você vive para a glória dEle, o ama acima de todas as coisas, não tem vergonha de assumir quem você é, está disposto a renunciar ao governo da sua vida, para que Cristo seja o Senhor. Talvez essa seja a sua decisão nessa manhã, e eu quero orar por você. Se há alguém aqui nesse lugar que quer experimentar essa mudança radical, que só o Espírito Santo pode operar na minha e na sua vida. Aquelas pessoas não podiam sair da multidão e se enfileirarem como discípulos de Cristo na sua própria carne. Era necessário um poder superior, o poder de Deus. E eu quero orar por você. Você que nessa manhã está dizendo, Senhor, eu quero experimentar essa mudança, eu quero deixar de te seguir à distância, eu quero ser um discípulo, uma seguidora, uma adoradora do Senhor. Onde você está? Eu quero orar por você. Fique de pé no seu lugar. Há alguém nessa manhã
que gostaria de dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu quero me sujeitar ao senhorio de Cristo. Eu reconheço o senhorio de Jesus na minha vida agora, hoje. Onde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Você que está dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti, eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, e quero viver para a Tua glória. Se você deseja, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você agora. Há alguém nessa manhã? Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo fala contigo nessa hora, não resista. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se você deseja, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Eu queria que você pedisse ao Senhor nessa hora que te fortalecesse na caminhada, como um discípulo de Cristo, que possamos refletir no preço que Ele pagou, e ao mesmo tempo no custo do discipulado, para a glória de Deus, que possamos honrar esse preço, vivendo uma vida cristã, para a glória de Deus. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela graça que superabundou nas nossas vidas. E nessa hora, Pai, como servos Teus, discípulos Teus, nós vamos participar dessa mesa, trazendo à memória o que Tu fizeste em nosso lugar, Senhor. Bendito é o Teu nome, por esse preço que o Senhor pagou, não com prata, não com ouro, mas com sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, sem pecado, sem mácula, sem defeito. Abençoa o Teu povo nessa hora, nessa participação, em nome de Jesus. Amém.